Bendito e maravilhoso é o Senhor. Graças a Deus por mais um dia. A misericórdia do Senhor se renovar em minha vida nesta manhã. Porque está escrito: as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 66:18 está escrito: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Nessa passagem, o rei Davi estava falando que se ele fizer a iniquidade que está no coração dele, depois quando ele orar a Deus, ele clamar a Deus, Deus não vai ouvir. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai, para que não caia em tentação. E a palavra de Deus lá em Filipenses 2:13 fala: Deus age em nós para nos dar o desejo e a força para fazermos a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas têm um costume de falar: nessa vida a gente não leva nada, quando morrer leva. Leva sim. Lê a palavra de Deus, Apocalipse 14:13. Os mortos que morrem no Senhor, pois eles vão descansar do seu trabalho e as suas obras o seguem, o acompanham. Então quando a gente morre, a gente leva assim as boas obras, as obras nos acompanham. Louvado seja o nome do Senhor. E pela palavra de Deus nós sabemos que essa é a pior geração. Naquela época, no tempo do Senhor Jesus, quando ele estava pregando a palavra dele, multidão de pessoas o ouvia pregar. Só que quando ele começou a fazer um discurso forte, pregar duro, aquela multidão, milhares de pessoas, todo mundo começou a ir embora. No final só ficou os discípulos, os apóstolos. Aí Jesus olhou para eles e disse: vós não quereis ir também? Vocês não querem ir também? Pedro, tomando a palavra, disse: não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Filipenses 2:21 está escrito: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Cada um corre atrás dos seus próprios interesses. Uma geração adúltera e perversa. Deus, na boca desse povo maldito, é igual osso na boca de cachorro. A verdade é essa. Porque o povo mundano, o povo do mundo, pensa que Deus é palhaço, que Deus tem nariz de palhaço. Se Deus quisesse volume, Deus era dono de fábrica de algodão, porque algodão faz volume. Deus não vai salvar as pessoas que vai para a igreja. Não. Deus vai salvar as pessoas que é a igreja. A salvação é para os escolhidos. 2 Timóteo 2,19 está escrito: a palavra do Senhor fica firme, tendo este selo: Deus conhece aqueles que é seu, e qualquer que profere
o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Quem fala a palavra de Deus, prega Jesus, tem que sair do pecado. Já acabou uma bagunça, né? Mas logo, logo vem outra. Aí tá os crentes mundanos no meio da política da eleição. Eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu vou dar o voto pro Lula, eu vou dar o voto pro Bolsonaro. É uma crentalhada do diabo. A verdade é essa. Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então a gente morreu para o mundo, morreu para as coisas do mundo. A gente não tem que se envolver no meio dessas bagunças. Muitos tomou a vacina do Covid, né? Para salvar a sua vida. O que Jesus disse? Aquele, pois, que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho a salvará. Poucos cristãos não tomou a vacina do Covid. Aí eu fico me perguntando, e quando for o selo da besta? Todo mundo vai ser selado, porque está escrito, aquele que não for selado na testa ou na mão, com o número da besta, não compra e não vende. E tem muitos irmãos idosos nas igrejas, todas as igrejas do Brasil, aposentado. Se ele não for selado, ele não pode ir lá no banco pegar o benefício dele, a aposentadoria dele. Ele tem que ser selado para poder receber a sua aposentadoria, para sustentar os seus filhos e os seus netos, para comprar comida dentro de casa. A palavra de Deus é bem clara. Não compra e não vende. E aí os verdadeiros cristãos vai ter que morar na rua e comer lixo, resto dos outros. E os irmãos que têm casa, que tem que pagar a água e a luz, me responde a pergunta. Os escolhidos por Deus para a salvação, ele é escolhido por Deus para a salvação antes da fundação do mundo, antes da pessoa ser gerada no ventre da mãe e antes da pessoa vir ao mundo. Deus conhece aqueles que é seu. Crente vai para a igreja, assiste novela. Crente vai para a igreja, assiste jogo, futebol. Para mim, é crente mundano. O Deus Santo que eu conheço da Bíblia, das Escrituras, se Deus for salvar todo mundo, então ele está perdendo tempo. Porque muitos pintam um Deus a qual eu vejo que não existe. Deus é santo na sua essência, Deus é soberano e está escrito em Hebreus, sem santidade ninguém verá Deus. Renúncia, negar a si mesmo e viver no Espírito. Quando morrer, a conta chega. O povo ainda não entendeu a verdadeira vontade de Deus. O povo pensa que ir para a igreja não fica desempregado, não vai morrer, não vai ficar doente, não vai ficar devendo. Não, nada disso.
Atos 9:16, Jesus fala para Paulo: Paulo, para mim o que mais me importa é que você sofra pelo meu nome. Antigamente, os profetas eram perseguidos, igual Elias. Elias teve que se esconder na caverna, porque Jezabel mandou um exército inteiro atrás do profeta Elias. O que Moisés passou, Isaías, Jeremias, os apóstolos, vê que pela verdade Jesus foi crucificado. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Nós é co-herdeiro da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não é temente a Deus, toma o nome do Senhor em vão. O que fala em Êxodo? Nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque isso é abominação. Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Deus daqui, Deus dali, vai com Deus, Deus te abençoe. É o que as pessoas do mundo, as pessoas mundanas, sabe muito fazer e faz de bom e de melhor, é isso: tomar o nome do Senhor Deus em vão. Deus tem compromisso com chamado? Não, Deus tem compromisso com escolhido. Deus tem compromisso com a pessoa que fica falando o nome dele toda hora, mas aí depois vai pro bar, beber pinga, vai usar droga, vai fumar cigarro, vai se prostituir, tá na fornicação, não é casado. Deus não tem compromisso com pecador, Deus tem compromisso com os santos eleitos. O que Jesus fala em Mateus? Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a ele, esse ele ouve. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas o pecador que eu me refiro é um pecador arrependido, a qual não vive na prática do pecado. Um pecador que não vive na prática do pecado, ele sempre vai agradar a Deus, ele sempre vai buscar a Deus, ele sempre vai buscar a presença de Deus, ele sempre vai obedecer a palavra de Deus. Eu não faço aquilo porque é errado, eu não faço isso porque é errado, eu não vou fazer isso aqui porque Deus não se agrada, eu não faço isso aqui porque Deus não gosta. Tem crente que às vezes não peca com medo dele não ir para o lago de fogo, para o inferno, né? Ele não quer viver junto com o diabo. Lá é triste, é choro e ranger de dente. Mas a verdade é uma só. A pessoa não faz isso ou não faz aquilo, pouco importa, pouco interessa. Deus conhece os seus. Os que é escolhido por Deus para a salvação, para a vida eterna, o nome dele está no livro da vida. A pessoa foi e se batizou, mas não é porque ela se batizou que o nome dela vai estar no livro da vida, só se ela for escolhida por Deus. Se ela não for uma pessoa escolhida por Deus para a salvação, ela pode se batizar, não é só uma vez, 200 vezes, 300, que Deus não vai escrever o nome dela no livro da vida. E por que está escrito em Apocalipse?
E todos aqueles que não foram achados, escrito o nome no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Se batizou, mas Deus não escreveu, porque não era escolhido por Deus. As pessoas têm a mente, o coração para entender as coisas da carne, as coisas carnais, o material. Mas as coisas de Deus, que é santa, para entender tem que ser bem espiritual. E Deus revela a quem Ele quer revelar a sua santa palavra. Ele não revela para qualquer um, é para os escolhidos também. Jesus, Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. No finais dos tempos, agora que está se aproximando, odiar-se uns aos outros, como está em Mateus 24:10, odiar-se uns aos outros. Muitos vão abandonar a sã doutrina para seguir e obedecer doutrina de demônios. Muitos vão desobedecer pai, muitos vão desobedecer mãe. Vai ser mais amigo dos deleites do mundo do que amigos de Deus, blasfemadores, sem paz, sem amor no coração, amantes de si mesmo. Tudo que está escrito já está se cumprindo. É nessa geração, em pleno 2026. Não é em outra que vai vir, porque essa é a última geração e é a pior de todas. Haverá menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos converter e buscar a Deus em espírito e em verdade.